Está dando uma repercussão, Laércio, nacional e até internacional. Porque a gente conta o quê? Uma polícia que faz justiça e não seja justiceira. Não é verdade, cara? É verdade. A gente não pode achar que isso é legal, uma polícia que agride desta forma, que mostra um desequilíbrio, que mostra uma ação desnecessária, porque se fosse necessário, prenderia e levaria para que a lei fosse cumprida. Então é uma imagem muito forte, essa do jogador, do ex-jogador, campeão, o Perdigão, sendo agredido. O governador já se manifestou, todas as forças policiais de estado também já se manifestaram a respeito disso, mas o assunto está ganhando uma grande repercussão e escancarando o que talvez aconteça no cotidiano de tantos anônimos, mas que de repente um caso quando traz alguém que... Olha, Laércio, eu vendo alguns ex-jogadores batendo no peito e dizendo: o Perdigão é um cara da paz, é um cara do bem, é um cara tranquilo. O que eles dizem bate com a reação do Perdigão quando ele está sendo agredido violentamente de uma forma desnecessária. Outra pessoa, um ex-campeão de boxe também, que estava ali no local, que também foi barrado, também já se manifestou, também já contou a história, e ele dizendo quem ele era e quem era a pessoa que estava sendo agredida, e isso não cessava as agressões, não cessavam as agressões. É muito ruim a gente ver uma imagem como essa, de uma polícia que a gente precisa, de uma polícia em que, quando o desespero bate em qualquer um de nós, Laércio, para quem tem fé, clama a Deus e já chama a polícia. E para muitos, primeiro vem a polícia, o desespero chama a polícia. Até o ladrão chama a polícia quando ele está se sentindo ameaçado por uma sociedade. Então, de repente, uma imagem como essa, obviamente choca, porque ela contrasta com a expectativa, hein, Laércio? É uma imagem de um fato que aconteceu no final de semana ainda, mas ganhou repercussão muito grande da tarde de ontem para o dia de hoje, com manifestação de muitas pessoas, como você falou. Essa situação aconteceu no domingo, na Vila Capanema, aqui em Curitiba. O Perdigão publicou nas redes sociais, inclusive, vídeo do momento ali das agressões, fotos, inclusive, mostrando vários hematomas pelo corpo. E a imagem é essa, o Perdigão sendo agredido, vários golpes de cacetete, empurrões desferidos por esse policial militar. Segundo o ex-jogador, ele se aproximou do agente apenas para cumprimentá-lo após a partida, mas acabou sendo agredido sem motivo. O Perdigão, Val, ainda afirmou que não reagiu às agressões, é o que a gente acaba vendo aí nas imagens. A Polícia Militar, em meio a tudo isso, disse que instaurou um inquérito, um procedimento interno para apurar os fatos e que esse policial já teria sido afastado. Hoje de manhã, Val, nas redes sociais, o governador do estado, Ratinho Júnior, também se manifestou com relação a essa situação, que depois que tomou conhecimento já pediu que todas as providências sejam tomadas com relação a esse caso e que está acompanhando tudo isso também. Nas redes sociais, em todos os canais de TV, repercussão muito grande, como você falou, de amigos, pessoas próximas, defendendo o Perdigão a todo custo, Val. A polícia tem que agir com firmeza, com o máximo rigor do que é necessário ser feito contra bandidos. E a sociedade aplaude, a sociedade agradece quando se sente amparada e protegida por policiais. Mas quando a gente percebe uma cena como essa, obviamente que isso não representa a instituição, mas sim mostra o desequilíbrio, talvez, do profissional que deveria exercer com discernimento de quem é bandido e quem não é, independente de fama ou não, e sim de ser humano, porque não é dessa forma que se trata, não é uma polícia justiceira que nossa sociedade, que já vive num clima de raiva, de ódio, precisa. Não, a gente precisa de pessoas que saibam o momento de usar força e o momento de usar sabedoria, o conhecimento, o preparo, é isso que se precisa, entendeu? É isso. Tem momentos que a força se faz necessária e não tem outro jeito para lidar. É por isso que tem o pelotão de elite, é por isso que é chamado, é por isso que quando se tem uma ameaça de bomba, se chama um esquadrão antibomba que é preparado para isso. Quando se precisa de um confronto aí, se chama os grupos preparados para isso. E quando se lida com um cidadão, tem que ter um grupo preparado para isso, são todos os outros de elite e os demais que ainda não fazem parte dela. Mas tem que estar preparado, tem que ter um discernimento.
E não é uma polícia justiceira que se precisa, não é assim que transforma, não é assim que se faz, não. Não sou eu que digo. Primeiro é a lei. E segundo vem o lance do ser humano. Então, o que se foi feito aí, obviamente, gerou uma revolta, uma comoção nacional e o governador não poderia se omitir de opinar sobre isso, até porque o que se leva é a polícia do Paraná, o que se leva é a polícia do governador do estado do Paraná. É isso que se fala nos outros estados, é isso que se fala nos programas de esporte, é isso que os jogadores falam, é isso que a sociedade diz. Então o governador, obviamente, que se manifestou aí na sua rede social pelo ocorrido, já demonstrando o afastamento do policial militar, as funções, colocando para avaliação, inclusive psicológica, procedimento, para que o policial também seja avaliado se ele está preparado psicologicamente para agir em meio à sociedade ou não. Que de repente ele não está vivendo um momento em que ele pode estar servindo a sociedade e protegendo o cidadão, que essa é a função do policial. A gente precisa da polícia. A gente não pode demonizar a polícia. A polícia é parte da sociedade. A polícia não pode fazer com que o cidadão que trabalha de forma correta tenha medo da polícia. A população tem que respeitar a polícia. Um bom policial é respeitado e não temido. É assim que tem que ser. Respeito, rapaz. E a instituição, ela é respeitada. Ações assim, e quando reflete de um cara que nem o Perdigão, que tem o carinho de todo mundo, que tem o respeito das pessoas do esporte e que, no momento, não esboça reação sequer ofensiva de gesto, entendeu? Apanha na frente das câmeras. E aí vem o outro lado. Aqui, um ex-jogador, um cara do esporte, mas tem uma família, tem seus filhos, e como que os filhos enxergam o pai apanhando dessa forma? Tinha uma ação acontecendo ali que não faz parte daquela ali e que não precisaria disso tudo, não. Não precisaria. Mas aí a gente se pergunta, isso é uma prática ou foi um caso isolado? É assim que se trata qualquer pessoa, dependendo do lugar que ela está, ou dependendo da roupa que ela está vestindo, dependendo do carro que ela anda, dependendo da sua condição financeira, ou se de repente é outro critério que é utilizado. E aí vem um outro questionamento também. Se soubesse quem era, se tivesse conhecimento de quem era, faria desse jeito? Agiria se soubesse da repercussão, se soubesse que chegaria ao ponto do governador do estado se manifestar? Se chegaria ao ponto de ter uma repercussão nacional, tomaria essa atitude? Qual o ímpeto de ódio que se coloca no momento em que vai para o trabalho, meu irmão? Vai para o trabalho, está trabalhando, tem que ter o discernimento. Aquilo ali não. Aqui não está oferecendo risco a mim. Por que eu vou agredir? Eu não vou agredir. Isso é questão humana também, né, cara? É muito louco. Vamos acompanhar tudo isso para ver onde vai chegar. Mas, o Perdigão já disse que abriu inquérito também policial, que ações vão ser tomadas aí e a gente vai torcer para que cenas assim elas não se repitam. Sabe, gente? Não. Nós precisamos ser protegidos. Servir e proteger. Esse é o lema.